Eu sei que a gente refletir sobre essas coisas já virou até motivo de banalização. O Brasil está cego, o Brasil está enfeitiçado, tem muita coisa importante acontecendo no nível do discernimento, da ciência e da fé em Jesus. A CPI está trazendo dados importantíssimos de corrupção envolvendo dinheiro deste governo, mas a população não vê a CPI, está acreditando nas fofocas que se fazem acerca da CPI, dizendo que aquilo ali não vai dar em nada, que aquilo ali é perseguição ao presidente. Na verdade não é perseguição ao presidente, aquilo ali está mostrando os rincões, os intestinos disso que para você é um governo honesto e com Deus no coração. Então eu já sei que a gente não está tendo eco para falar as coisas porque, espiritualmente falando, o Brasil foi tomado por um profundo entorpecimento. As pessoas recusam-se a dar ouvidos à verdade em nome dos seus mitos, em nome do seu mito. Mas mesmo assim a gente vai ficar falando para virar dado histórico para os nossos filhos, para os nossos netos. Vai virar dado histórico para que eles não caiam naquilo que a nossa geração está caindo, que é a adoração ao próprio ego caído, é a adoração ao próprio ser nazista que somos. Ser humano caído é Hitler, ser humano caído é Bolsonaro. Só Jesus para nos transformar, e Jesus nos ensinou a sermos transformados pela renovação do nosso entendimento, coisa que o Hitler odiava e Bolsonaro banaliza, Bolsonaro abomina. Essa é a verdade. Só por meio de um conhecimento que tem a ver com a nossa relação com Deus, com a nossa intimidade com Deus, mas é uma intimidade que tem de resultar também no conhecimento, na transformação das nossas mentes, é que a gente é liberto do ser nazistinha que somos, que habita dentro de nós. Por isso que é estranho nós estarmos num país onde um presidente que se diz cristão zomba do conhecimento, zomba das leis. Zomba das leis. O que o Bolsonaro foi fazer hoje em São Paulo? Ele foi passear com os motoqueiros para zombar das leis que ele também odeia cumprir. Ele quer andar sem ser multado, ele quer fazer um monte de coisa sem ser penalizado dentro da lei. Ele quer que as crianças andem sem cadeirinha, ele não quer ser multado nas suas questões de trânsito, ele não quer ser cobrado como todos nós temos de ser cobrados. Nem para dar exemplo ele segue a lei, ele banaliza tudo, né? Então, nós temos aí 3 coisas rápidas para a gente pensar. Primeiro, por que mesmo que Bolsonaro, em suas manifestações, ontem no aeroporto lá no Espírito Santo, hoje na motociata em São Paulo e nas aglomerações 1000 que ele faz no país para espalhar vírus, por que esse pessoal não se contamina? Por causa do espírito profético negativo que estamos vivendo. Como assim? As profecias são pesadas, mas os corações estão fechados. Então o que acontece? A multidão se aglomera em nome do seu ídolo, o seu ídolo promove o seu espírito do anticristo, e aí eles não são contaminados. Por quê? Porque se fossem contaminados, se houvesse um grande número de mortos hoje naquela motociata em São Paulo, o Brasil iria se arrepender. Mas como diz Isaías 9, replicado por Mateus, citado por Mateus quando Jesus vai contar a parábola do semeador, é que vendo não vejam, ouvindo não ouçam, para que não venham se arrepender e mudar os seus caminhos. Ou seja, agora é a hora e a vez do mal. Vão seguindo o seu ídolo, não vão se arrepender e vão pensar o seguinte: olha, se Deus é por nós, você viu que Deus é por nós? A gente foi lá, aglomerou, falamos, acontecemos, cuspimos um na cara do outro e ninguém morreu de Covid. Exato, porque antes tivessem morrido de Covid porque iriam encontrar arrependimento na passagem. Mas ficaram duros adorando o seu ídolo, não encontram arrependimento e cada vez mais se condenam. Seja aqueles que têm consciência do Evangelho de Jesus, seja os líderes evangélicos envolvidos naquilo hoje, seja o senhor presidente zombando de tudo e de Deus. Porque aí nós temos uma segunda questão. Quando a gente vê na profecia aquela descrição do abominável da desolação, né? Do abominável que desola, você vê e fala assim: gente, o cara está usando o nome de Deus e não acontece nada com ele. Ele se sente um enviado de Deus. O que é isso?
É o abominável da desolação. Ou seja, é a abominação que desola. Você olha para aquilo e fala assim, gente, isso não tem nada a ver com Jesus, com o amor de Jesus, não tem nada a ver com saúde pública, não tem nada a ver com sensibilidade humana. Mesmo assim ele usa o nome de Deus. Por que é algo abominável? Porque ele está fazendo coisas que são anti-amor de Deus e está sendo ovacionado nisto. Ele está usando Deus como papel higiênico, ou seja, serve para limpar as suas impurezas, mas não purifica, não lava, limpa. Deus, nas práticas de Bolsonaro, é um papel higiênico que serve apenas para limpar a imagem, mas não purifica a alma, não lava o espírito, não regenera. Por isso que é anticristo. Parece salvação, mas é só limpeza. É limpeza, mas não é purificação por meio de água que leva. Na verdade, é apenas uma administração da imagem suja em regiões pouco citáveis de um corpo humano. É assim que Deus é usado por Bolsonaro e pelos bolsonaristas. Aí por que Deus se cala? Porque uma das formas da ira de Deus se manifestar é no seu silêncio. Façam tudo o que tem de fazer, passeiem de motos, daqui a pouco vão fazer um passeio de naves espaciais com Bolsonaro. Agora é a hora e a vez do mal. A Torre de Babel está chegando às alturas, até que uma hora, de repente, Deus há de deixar todo mundo confundido. Porque ele não é Deus de confusão no sentido que ele só age pelo amor. Mas ele confunde os seus inimigos, ele confunde os arrogantes, ele confunde as bestas de boca arrogante e palavras blasfêmias. Ele confunde. Né? Por enquanto estão todos sendo sarados para continuar fazendo o mal que são. De maneira que nós temos aí o terceiro ponto. Deus disse no Antigo Testamento, não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E aí ainda cita as consequências. Quando é que a gente usa o nome de Deus em vão? Quando a gente usa Deus para fazer uma motociata que é sem que nem para quê. Para evangélicos se promoverem sobre um país que precisa ver em nós o amor de Deus. Aí eles vão lá, se juntam a motoqueiros que não estão nem aí para Deus. O Bolsonaro não está nem aí para Deus. Ele se sente um instrumento divino para se autopromover. Porque se ele tivesse aí para Deus, ele agiria conforme o amor de Deus, a compreensão, a submissão às circunstâncias que se impõem, e aí Deus seria com ele. Mas agora não. Deus seria com ele no sentido de proteger todo o país. Agora, Deus é com ele porque ele quer que Deus seja com ele. Aí todo mundo fica assim, nossa, você viu o presidente falando, vamos encontrar com Jesus? Isso é só um efeito de marketing, isso é só um elementozinho para usar Deus para conveniências pessoais. Isso é usar Deus para uma campanha presidencial, quando o presidente deveria estar presidindo e não fazendo campanha. Por isso, Deus não terá por inocente quem usar o seu nome em vão. Bolsonaro usa o nome de Deus em vão, os evangélicos que foram lá com ele congratular-se estão usando o nome de Deus em vão para proteger os seus ídolos. Isso é blasfêmia. É blasfêmia. Só não é ainda blasfêmia contra o Espírito Santo, porque Deus não quer. Porque se Deus quisesse, por que esse tanto de crente que acha que é habitado pelo Espírito Santo só faz o que o diabo gosta? Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso é violentar o próprio corpo, que é a habitação do Espírito Santo. É você transformar a verdade eterna em mito, conforme Romanos 1, a partir do versículo 18. E aí a gente descamba na quarta coisa, com a qual eu vou deixar vocês com a reflexão de um filósofo aí. Mas na verdade, trata-se de que todo o machismo que é típico de um homem caído é uma baita de uma viadagem. No pior sentido, os machistas não zombam das feminilidades, não zombam dos homens que assumem o seu caráter feminino. Pois eles fazem isso porque eles odeiam mulheres, eles odeiam a vida, eles odeiam tudo que é feminino. Odeiam a vida, odeiam a coisa pública, odeiam a natureza, odeiam a população, odeiam as mulheres, saem odiando tudo aquilo que Deus amou de tal maneira, mas eles odeiam. A única coisa que eles fazem é amar uns aos outros, amantes de si mesmos. Aquele tanto de homem passeando uns com os outros, mas eu vou deixar o filósofo falar isso, que ele vai falar isso de maneira muito mais interessante e até bem humorada do que eu. Mas é isso. O espírito anticristo presente em Bolsonaro, ele está aí, te induzindo ao não arrependimento, te ensinando a zombar de Deus. Você acha que você está zombando dos homens, você está zombando de Deus, que é um Deus ordeiro,
que é um Deus que diz o seguinte, olha, eu vou te acudir já que você está fazendo a sua parte de ser humano. Aí o Bolsonaro zomba da nossa parte de ser humano, aí ele vai fazer motociata para zombar das leis, para zombar do governador de São Paulo, para zombar dos inimigos. Ele não é Deus, por que ele está zombando de inimigo? Né? O bolsonarismo está fazendo você adorar aquilo que Deus abomina, que é um governo que coloca uns contra os outros, é a prática que Deus mais abomina. E aí ele fala de Deus, mas promove o anti-amor, promove o ódio, promove a loucura, promove a ensandecência, promove o crime. Hoje um rival deles foi assassinado no Rio de Janeiro, que é um miliciano que não veio das milícias militares, é um miliciano civil, então eles estão celebrando com a morte desse sujeito, né? Então é o abominável da desolação. O bolsonarismo vai fazendo o país inteiro tomar o nome de Deus em vão. E o preço disso há de ser muito grande sobre essa nação. Né? Eu não vou nem mais comentar para você não ficar achando que eu estou inventando. Mas observe. Observe que a própria cegueira dessa gente já é o preço, não é nem que eles pagam aqui, eles são o juízo ambulante em pessoa, até que eles mesmos caiam no próprio buraco que são. E por fim, o bolsonarismo é uma grande viadagem, porque odeia as mulheres, odeia as feminilidades e vai se juntar aquela rapaziada toda, conforme você vai poder ver aí. Os motobois, não são os motoboys, são os motobois, todos eles bem chifrudos, porque estavam aglomerados, homem com homem, no dia dos namorados, enquanto suas mulheres estão com pessoas que, obviamente, não são motoqueiros. É exatamente isso que foi o dia de hoje. Bolsonaro é este cara. Ele é o cara que sai para andar de moto junto com o Bolsonaro. E ele pensa que a namorada dele ficou em casa, mas ela não ficou. Ela ficou com o fio terra. Todos eles. Todos eles. É a grande broderagem do Bolsonaro. Hoje, na hora que o Eco foi morto, o Flavinho comemorou, claro, porque ele foi a derrota dos milicianos pé inchado e a volta da hegemonia dos milicianos que vem da própria polícia militar. Só por isso o Flávio comemorou. E ele não se fez derrogado, comemorou mesmo. Mandou até um Twitter dizendo que maravilha que foi. Só faltou ele dizer, olha gente, mataram um cara da milícia que é contra a minha milícia. Só faltou ele dizer isso. E o recado foi super claro que era efetivamente isto. Adriano, que é o matador da Marielle, era ligado ao Flávio Bolsonaro. Este daí não, porque não era da polícia. E eles comemoraram. Mas nos dois casos, a queima de arquivo foi clara. Todas as vezes que se pega um miliciano, se pega morto. É incrível, né? Mesmo quando se prepara o bote, se pega morto. Agora, a comemoração do Flávio hoje foi um escárnio. Foi um escárnio. O Ministério Público deveria, no mínimo, perguntar para ele o porquê tanta comemoração. O porquê que ele, né, ficou tão entusiasmado no Dia dos Namorados quando o Eco morreu. Aposto que ele hoje vai comemorar o Dia dos Namorados olhando para a fotografia do Eco, sem lembrar da esposa. Aliás, como o pai, que passou o dia inteiro na broderagem. Tenha santa paciência. Tenha santa paciência. É muito ruim esses caras, hein? Esses tais de Bolsonaro. Ô família ruim demais de serviço. No mais eu te peço, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe, inscreva-se neste canal e aperte o sininho para você receber as notificações. E vamos conversando uns com os outros nos lugares privados das minhas redes sociais. Estão aí na descrição deste vídeo o meu Instagram, o Facebook e o Twitter. E a gente vai se falando na esperança ousada de que Deus há de restaurar este país desse bolsonarismo, dessa homofilia diabólica
né, que eles condenavam tanto as homoafetividades, eles são grandes homofílicos, eles amam, são monstros amando uns aos outros, monstros porque rejeitam a transformação que vem de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te livre de todo esse veneno, de toda essa torpeza disfarçada de governo cristão.